Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Saber Psi. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que muitas pessoas estão falando, sobre como lidar com as crianças nesse tempo de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social, e como falar com elas todas essas questões, e como lidar com elas tanto tempo dentro de casa. Isso está sendo um grande desafio. Para isso, hoje eu convidei Rafaela Gregório. Muito obrigada, Rafaela, por ter Eu que vindo. agradeço. A Rafaela, ela tem uma página no Instagram, Por Dentro da Vida, que é super legal, super recomendo, e que ela compartilha uma série de experiências da vida dela enquanto mãe, enquanto, né, na família, na vida. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Rafaela, para a gente, e falasse como é que veio esse seu projeto de fazer essa página Por Dentro da Vida. Por Dentro da Vida. Sim, olá a todos. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bem, o Por Dentro da Vida surgiu da enorme vontade em compartilhar todas as experiências que eu estava vivendo desde que me tornei mãe, né? E especialmente com a aplicação da pedagogia logosófica e da logosofia que eu estudo há anos. E eu comecei a enxergar assim, o potencial transformador da educação, né, dos meus filhos. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque realmente eu sou mãe de 3 filhos, o mais velho está fazendo 7 anos, e mesmo eles sendo tão pequenos, eu já comprovo muitos, muitos e muitos benefícios, tanto neles quanto em mim, né? E o nome Por Dentro da Vida vem justamente de saber que é dentro da nossa vida onde estão as causas de tudo que acontece e onde estão também os nossos maiores tesouros, né? Que precisamos saber encontrar e lapidar cada um. Acho que vou fazer uma pergunta muito difícil, mas vamos tentar. Qual é o desafio de ser mãe, né? Assim, acho que tem uma situação que ser mãe já é um grande desafio, e ser mãe num contexto em que você, como esse que a gente está vivendo agora, porque é claro que é uma crise mundial, mas nós vivemos crises o tempo todo na nossa vida, né? Então, assim, quais são os desafios de uma mãe no meio de uma crise, seja ela mundial como essa, ou as menores que todos nós vivemos, né? Sim, a maternidade em si, independente, né, da crise, ela já traz o enorme desafio da gente ter que lidar com emoções muito intensas o tempo todo e muitas vezes até paradoxais, assim, né? Então vem muita mudança, uma adaptação, é realmente uma nova vida que surge e assim é um convite de fato para que a gente abrace essa nova vida e se transforme, né? Então assim é demais. E agora, em relação aos desafios de ser mãe nessa quarentena, eu vejo que é enorme também, porque assim, logo que eu tive a notícia de que as crianças, a princípio, ficariam 15 dias em casa, eu tive vontade de surtar. Porque eu falei, gente, às vezes passar 2 dias no final de semana em casa, sem ter um passeio, sem ir ao ar livre para ter essa troca de energia, a gente já fica com aquela energia estagnada, né? Não funciona. Eu falei, gente, esse negócio não vai funcionar. Mas aí, aos poucos, a gente vai se adaptando, né? Na logosofia, Gonzales Pecotti, que é o criador da logosofia, ensina que ou se adapta ou sofre. Então, se a realidade é essa, e eu, no caso, eu tenho 3 crianças, a mais nova tem 1 ano e meio, então, assim, realmente são atividades muito diferentes que tem que fazer com cada uma delas, mas, para mim, assim, o valor fundamental para esse período foi a adaptação. Tem Mas, sido, né, a adaptação. e, e, como, e como se adaptar, assim? Quais são os pensamentos, ou quais são os... O que acontece que pode favorecer essa adaptação? Então, no nosso caso, é aquela situação de pensar assim, não tem jeito, a realidade é essa. Então, assim, eu vesti aquele papel de, ok, vou ficar com as crianças em casa, e assim, o primeiro passo que eu fiz foi de incorporar a rotina das crianças, porque eu percebi muito rápido que se eu não desse o tom das atividades, se eu não desse o tom do dia com uma rotina, mesmo em casa, parecendo que todos os dias eram iguais, eu precisava colocar uma ordem, né? Eu percebi que se eu não fizesse isso, eu seria atropelada pelas demandas das crianças, porque aí é o tempo todo, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, ah, não, mas eu pedi isso primeiro, não, mas eu pedi aquilo, mãe, mas eu quero isso agora, não.
Então, eu vi rápido que eu ia enlouquecer. Então, assim, uma coisa que foi fundamental foi isso, assumir que ficaríamos em casa. Então, o que a gente pode fazer para transformar esses dias em casa em algo alegre, em algo que a gente pudesse viver bem, né? Então, a gente criou uma rotina, assim, de horários, claro que não uma rotina rígida, né? Uma rotina que cabe, a gente ainda está vivendo isso, né? Que cabe em adaptações, mas a gente acorda, a gente troca de roupa como se fosse sair, a gente tem todos os horários, tem várias regras, assim, que a gente está seguindo e tem funcionado muito bem. Porque aí, quando surge uma vontade de fazer algo, a gente vê, isso dá, hoje não dá, porque olha o que a gente tem para fazer, mas vamos encaixar isso no de amanhã? Aí cada criança fez o seu calendário, então assim, trazer eles para essa realidade da importância também do trabalho em equipe, né, que somos um conjunto e que não dá para fazer o que cada um quer o tempo todo. Então que a gente precisa pensar sempre no conjunto para funcionar bem, pensar em todo mundo. Então essa questão da rotina foi algo fundamental. E aí eu acho que uma coisa que a gente sabe, né, até pela pedagogia logosófica, da importância da explicação, né? As coisas precisam ser bem explicadas, né? As crianças, claro, de acordo com a idade de cada uma, precisa compreender, né? E aí eu te pergunto, como é que você explicou, né? Isso que está sendo tão difícil até para os adultos se compreenderem, né? Quantos ainda nem entenderam direito, né? Como é que você conseguiu, com 3 crianças de idades tão diferentes, né? Conseguir explicar as coisas que estão acontecendo? Sim, a gente então aqui em casa a gente sempre explica tudo, né? Então eles já estão muito acostumados com essa conversa muito franca e honesta e sincera, sabe? E aí desde o início que teve a notícia, a gente explicou o que estava acontecendo. Eles sabem que é um vírus que se chama corona e quais são os impactos, o que está acontecendo. Agora a gente explica tudo de uma maneira muito natural. Eles sabem por que a gente não pode sair para evitar o contágio muito rápido entre todo mundo, que é um vírus que pega muito fácil, mas a gente leva isso de maneira natural, sem tentando limpar de dentro da gente o medo, a ansiedade, o pavor, para que isso não contamine elas, né? Porque aí elas ficam ansiosas. Então eu sinto que assim, ao eles sentirem em nós uma certa tranquilidade, uma certa a própria adaptação ao momento, à realidade. Vamos fazer que isso seja um momento de união da família, vamos enxergar o lado bom, né? Sempre reforçando esse aspecto também, elas aceitam, entendem a situação, né? Com muita tranquilidade. E aí, várias vezes, hoje mesmo, o mais velho acordou, a gente tem deixado eles dormirem até mais tarde, né? Mas hoje já estava passando um pouquinho da hora e eu acordei ele fazendo uma massagem no pé. E fui arrumar as coisas. Aí quando eu vi, ele chegou na sala felicíssimo de uniforme. Ele, mamãe, hoje vai ter aula? Eu falei, não, meu amor, hoje é domingo e a gente ainda não voltou para a escola. Ele, mas é porque você me acordou como você me acorda nos dias de escola. Eu pensei que essa coisa já tinha acabado. Ai, que Então, bonitinho. assim, eles sentem falta, eles morrem de saudade dos amigos, mas o tempo todo a gente está tentando criar esse ambiente em casa de muita, assim, de muito amor, e enxergar isso como uma verdadeira oportunidade de estarmos tão juntinhos esse tempo todo, né? Isso realmente tem sido uma oportunidade valiosa. E aí muitas famílias têm falado sobre a questão do nervosismo em tempos de isolamento e distanciamento social, né? Não sei, você tem observado isso? E como que você, se sim, né? Como é que vocês estão lidando com o nervosismo que, por mais que se explique, por mais pode ser que aconteça, né? E aí, como é que vocês estão vendo isso e como você está lidando? Como vocês estão lidando? Sim, claro. No primeiro dia da quarentena, foi uma situação um pouco dessa, assim, né? Todo mundo se adaptando, eu ainda, assim, dentro daquele desespero. Meu Deus, 15 dias com criança em casa, o que eu vou fazer com 3? Meio insegura em relação às questões do trabalho, né? Tendo que trabalhar remoto com 3 crianças em casa, a ajudante não ia mais vir depois daquele dia. Então, assim, e realmente, assim, nesse dia eu senti enfim, né, esse nervosismo chegar e não foi um dia tranquilo, não foi um dia em que deu para praticar tudo isso que eu estava falando. Foi um dia que, inclusive, né, as crianças sentiram e é isso. Quando as crianças sentem esse nervosismo da mãe ou do pai, elas são afetadas, elas ficam mais ansiosas, elas ficam mais agitadas. Então, foi um dia realmente caótico.
E aí o que eu senti foi, a gente, assim, né, com a logosofia tem essa grande oportunidade de ter recursos para olhar para dentro e ver o que a gente pode fazer para ser diferente, né? Então, por mais que veio todo aquele tsunami do primeiro momento, até conseguir me adaptar, até conseguir entender o que era o quê, logo no momento seguinte eu vi que não seria daquela forma que eu gostaria, né, de viver tudo aquilo e comecei a traçar estratégias internas, identificar como que eu gostaria. E no dia seguinte já acordei com uma outra postura. O que não me isenta de viver momentos, às vezes, assim, né? Eu sinto porque os pensamentos vêm, a gente, às vezes, toma contato com alguma notícia, com alguma coisa que afeta um pouco esse nosso interno, e o importante é estar o tempo todo, assim, criando defesas e ter um propósito muito alimentado, digamos assim, de enxergar o lado bom de tudo isso. Porque, assim, a gente não tem como mudar o que está acontecendo, né? Aquela questão. Então, eu preciso me adaptar, preciso viver tudo isso da melhor forma. E isso é um pensamento que tem me ajudado a lidar com essa questão do nervosismo, né? Quando surgem esses pensamentos, assim. E quando surgem esses pensamentos e esse nervosismo nas crianças? O que você já fez que você acha que seria uma boa compartilhar aqui com a gente? Então, em situações normais, é engraçado, né? Porque, assim, nesse momento, eu estou sentindo as crianças mais calmas do que normalmente, porque, assim, mal ou bem, elas estão tendo uma disponibilidade nossa muito maior, porque estamos em casa o tempo todo, não tem horário para chegar na escola, não tem que sair correndo, não tem que andar, elas estão menos cansadas. As próprias demandas, né, de atividade, de escola, de natação, de não sei o quê, estão reduzidas, então eles estão dando mais conta das coisas. Então, assim, está sendo um período em que esse nervosismo nas crianças reduziu, até porque, assim, a gente também está se esforçando, mais uma vez, né, para manter esse ambiente sereno e tudo. Mas, quando surge esse nervosismo nas crianças, que é uma coisa muito comum, né, no dia a dia, eu sinto que a gente tem que entender, assim, que o ponto principal é que nós, como adultos, como responsáveis pela educação daquela criança, a gente tem a responsabilidade de ensinar aquela criança a lidar com esse nervosismo. A gente tem que ajudar a fazer com que ela se sinta melhor. Muitas vezes a gente mesmo não consegue lidar com algumas angústias, com ansiedade. Imagina uma criança. E aí imagina você se sentindo mal, com medo, ansiosa. Ainda vem alguém briga com você porque você está triste ou porque você está chorando. Não faz sentido, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem que ser esse porto seguro mesmo para confortar a criança e encaminhar ela corrigindo da melhor forma, né? Sem fazer ela se sentir pior do que ela está se sentindo. Isso requer, lógico, né, muita tolerância da nossa parte, muita paciência, muito afeto, e tudo isso são valores que a gente aprende a cultivar, né? Realmente é igual músculo na academia, a gente vai fortalecendo, no meu caso, né, eu fui fortalecendo cada um desses valores com o estudo logosófico e que me permitem hoje atuar com as crianças nessa condição. Muitas vezes eu vejo também que algumas mães falam assim, eu sei que não é para eu gritar, eu sei que eu preciso ter esse olhar para a criança, mas na hora eu não consigo segurar, o grito vem e já explodiu, já foi irritado. E é por causa disso, né? Assim, existe um mundo mental, né, que o autor da logosofia apresenta para a gente, que é onde residem esses pensamentos e as causas dos nossos comportamentos. Muitas mães, às vezes, relatam, né, que elas sabem que é para ter essa abordagem com a criança, elas sabem que ela precisa ter mais paciência, que ela precisa ouvir, que não é para brigar, não é para gritar, mas que na hora que a criança faz alguma coisa, o impulso do grito já vem muito rápido e muito forte, ela não consegue fazer diferente. E isso é muito natural, porque a logosofia ensina que os pensamentos, né, que moram nesse mundo mental, que é essa face oculta, né, invisível da criação, eles têm vida própria. E dependendo do tempo que a gente passou, e dependendo da educação que a gente teve, né, a gente reproduz esse padrão do grito, da correção, e acaba que esses pensamentos eles têm uma força muito maior do que a força da nossa própria vontade em fazer diferente. Então, o que a logosofia nos ensina? A identificar esses pensamentos, eliminando esses que a gente não quer e fortalecendo os que a gente quer, né? Com uma prática e uma atividade constante. Porque, como eu dei o exemplo da academia, você não vai chegar na academia e querer pegar um peso, sei lá, né?
grande de uma vez só, você vai de pouquinho em pouquinho. E com a nossa mente é da mesma forma. E se a gente não conhece, se a gente não tem acesso, né, a esse conhecimento causal, a gente não consegue sustentar essas mudanças. Porque às vezes a gente até muda por um tempo, fazendo aquela força muda. Aí você dá aquela relaxada, volta tudo como era antes, a gente não tem domínio dessa realidade interna, né? A gente vai vivendo como a gente consegue, não como a gente gostaria que fosse. E eu acho que é interessante você estar falando, né, Rafaela, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta das crenças que têm e que levam a alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, imaginar que a criança, quando está gritando, ou quando está contrariando os pais, até a forma que né, é um mau comportamento, está indo contra mim, tá testando a minha força. Se a gente for escutar essas explicações, muitas vezes elas estão pautadas em crenças de que as crianças já deveriam saber, ou que já sabem, e estão só fazendo por maldade, e não por falta de conhecimento. Então, em vez de buscar uma forma de perceber se a criança ainda não tem um comportamento que a gente ensinou, é porque ela ainda não aprendeu. Não é porque então ela precisa de mais aprendizado. E acho que a impressão que eu tenho é que muitas vezes os pais fazem uma vez, mas assim, não se dão conta que talvez aquela forma que falou naquele momento, ou que precisa realmente reforçar aquele conhecimento. E aí uma coisa que eu gosto de fazer às vezes com os pais, para recordar, é assim, você com você mesmo, em uma explicação só, você já muda comportamento? Porque eu não. Quantas vezes eu tenho que dizer para mim, olha, Helena, não vai comer tanto chocolate assim, não, vem a alimentação, olha, vai fazer exercício. E eu falo muitas vezes, e mesmo assim, eu ainda não aprendi, né? Então, assim, e a gente espera da criança uma resposta que nós não conseguimos ter com a gente mesmo, né? Então, acho que observar essas crenças, que também muitas vezes tem a ver com como fomos criados, do que a gente escuta na sociedade, e aí isso faz com que a gente repita e veja que aquele comportamento da criança como uma afronta a nós mesmos, né? Em vez de perceber, não, calma, respira, sim, eu não gosto. Repetir é ruim, né? Ninguém gosta de repetir, mas é necessário, né? Não, e na verdade a repetição é uma lei na educação, né? É como você falou, tem que repetir muitas vezes, até compreender. E dentro disso que você falou, né, dessas crenças, eu sinto que em nós tem muito também uma certa vaidade, assim, uma certa preocupação com o olhar do outro, que assim, o que vão pensar de mim se virem meu filho agindo dessa forma? Então tem todo esse olhar também, e aí a gente fica querendo dar uma educação para o externo, para fora, para a criança parecer. Agora, quando a gente conhece o nosso filho, quando a gente busca uma conexão real com a criança, quando a gente se preocupa muito mais em ensinar a criança dentro da realidade dela, dentro do tempo do processo interno dela, a gente entende muitas vezes até em um mau comportamento que há superação ali, né? Muitas vezes eu já vivi situações assim da criança apresentando um mau comportamento, mas eu estava vendo a luta dela com ela mesma. Então assim, e isso para mim era suficiente para conter esse impulso de querer inibir aquela atuação, porque o que os outros vão pensar, vão achar que eu não sou uma boa mãe, não estou educando direito. Então eu acho que essas são influências que prejudicam muito assim na hora de querer moldar esses comportamentos, né? Pensar nos outros. Exatamente. E é nesse momento também que muitos pais lançam mão da violência, né? Ou da ameaça. E aí uma coisa interessante que a neurociência nos mostra, que a ameaça para o cérebro, ele causa as mesmas consequências que a ação. Então, muitos pais fazem a ameaça ou a agressão, que para o cérebro é a mesma coisa, né? Mas como uma tentativa de fazer com que a criança aja de uma determinada forma. E aí vale aquela pergunta, será que a criança está aprendendo a agir corretamente ou ela está agindo por medo? E que consequências na relação de um pai, de um filho, de uma mãe, de um filho, quando se está pautada pelo medo, né? Essa relação pautada pelo medo, que consequência? E aí eu posso dizer pela psicologia também, né? Isso com descarga de adrenalina, com medo, as crianças não aprendem. Então, o cérebro trava, né? Então, assim, não tem como aprender. E acho que a pedagogia logosófica vai trazer também, né, a importância do afeto
nessas horas, né? E aí, o que você pensa, né? Eu sei que você teve uma outra entrevista que eu achei Sim. maravilhosa, falando sobre essa questão da violência e da educação, né? Você quer... Então, essa imagem que você trouxe, né, da criança não aprender nesse contexto, dela precisar do afeto para aprender, o Gonzales Pecote tem uma imagem que eu acho linda, que é assim, a criança é argila modelável. E quem trabalha com argila sabe que você precisa molhar as mãos na água o tempo todo para modelar, né? Se você não molha, a argila quebra e não modela. E eu sinto que o afeto é exatamente essa água que você passa nas mãos para dar forma na criança, né? Para ajudar a educar, sem destruir aquilo que se pretende, né? Moldar. E isso que você falou dessa relação, né? De usar a violência ou a ameaça para educar, eu sinto que assim, é extremamente prejudicial. Primeiro, por causa disso que você falou, porque muitas vezes a criança até vai obedecer, mas por medo, sem necessariamente ter compreendido, ter desenvolvido a sua mente para aquilo. Vai gerar um abalo, muitas vezes, no seu vínculo afetivo com a criança. Se é uma criança que tem por modalidade não ceder, digamos assim, você vai cada vez aumentando o rigor, né, das ameaças ou dos castigos. E isso a gente sabe aonde que costuma chegar, né? E não funciona. E se é uma criança, por outro lado, que tem uma modalidade mais submissa, ela pode ficar assim, inibida, né, de expressar o que pensa, de se colocar nas situações, ela vai ficar sempre com esse resquício assim, de uma inibição moral, né? E aí a gente vê, por exemplo, também que a ameaça e o castigo são estímulos artificiais na educação, que não tem a ver com aquilo objeto do que está sendo corrigido. E isso priva a criança também da oportunidade de compreender o mundo. E aí, por exemplo, no trabalho, né, se fala muito da questão da motivação, das pessoas buscarem se automotivar, se autorrealizar, né, com o próprio trabalho, mas ficaria muito mais difícil, né, para uma pessoa que a vida inteira foi criada no sentido de, se fez o para casa, pode assistir televisão. Se não fez, não vai assistir televisão. Ou seja, com esses estímulos externos, vai ficar muito mais difícil para ela encontrar dentro de si a motivação na realização do trabalho em si, do que para aquela criança que o tempo todo é levada, é convidada a enxergar a importância de se fazer o para casa, o porquê, a importância daquilo para a sua vida, a importância daquilo para o professor, para o conjunto, né? Então, a importância da contribuição dela nos ambientes em que ela está, ela vai desde pequena sendo levada a conhecer esse mecanismo assim, interno, né? Para se automotivar, enfim, é só um aspecto, mas eu acho que você está falando é super, super importante, né? E talvez para quem está assistindo a gente, talvez precise... O que são esses estímulos, né? Para a logosofia, para a pedagogia logosófica, o que são esses estímulos artificiais, estímulos naturais? E tenta dar exemplos, só para ficar um pouco mais palpável para a gente. Sim. Então, os estímulos artificiais são sempre assim, ações ou palavras e pensamentos que a gente utiliza que são externos ao ser e que não necessariamente estão relacionados numa ligação de causa e efeito. Então, são artifícios utilizados, né? Então, por exemplo, se a criança quer ir tomar banho, chega a hora da criança ir tomar banho, ela fala que não. O que eu faço? Está na hora de tomar banho para dormir, enfim. Um estímulo artificial seria essa questão da ameaça ou a questão da recompensa. Se você não for tomar banho, você amanhã não vai, sei lá, assistir filme. Ou a recompensa. Se você for tomar banho agora, eu deixo você assistir um pouquinho de filme depois. Então, são coisas que não tem nada a ver causa e efeito. Né? Então, você priva a criança de compreender o porquê daquilo. Agora, quando você utiliza estímulos naturais, você vai levar a criança, como você falou, você vai explicar para a criança e vai levar a criança a enxergar o porquê que ela precisa agir daquela forma. Então, por que ela precisa tomar banho? Ela chegou da escola, ela brincou, ela está suada, ela vai dormir numa cama que está limpinha, se ela for suja, vai sujar a cama, ela vai dormir muito melhor se ela for fresquinha para o banho, que faz muito calor. Enfim, você vai acercando das crianças esses elementos de razão. E isso favorece com que ela entenda o porquê daquele comportamento que se espera dela e favorece também ao desenvolvimento da inteligência da criança. Porque aí as faculdades, ela vai começando a ligar e vai começando a ver como o mundo funciona, ela vai começando a entender o funcionamento lógico das coisas, né?
E aí, você trazendo isso, Rafaela, eu fico pensando que para que o pai, a mãe faça isso, tem que ter desenvolvido isso nela mesma, ou Sim, nele mesmo, né? Porque precisa cultivar a paciência, sim. eu Sim. preciso também estar comigo Uhum. muito atenta às causas e efeitos, porque Uhum. eu também vejo muitas pessoas adultas falando assim, eu quero um emprego novo, logo vou parar de comer Sim, chocolate, né? sim. Quer dizer, quando a gente tem coisas desse gênero, a gente também está trazendo essas crenças de que uma coisa que não tem nada a ver pode Exatamente. levar a outra. Quer dizer, o que, que o chocolate tem a ver com o emprego, Exatamente. né? Então, e muitas vezes isso vem aí de origens muito, enfim, antigas, né? Que nos remete a coisas que não tem, então levam a gente a pensar realmente, a ver uma coisa a outra, assim como os castigos, né? Porque muitas vezes os Exatamente. castigos estão pautados nisso que você falou, né? De, então você não fez dever de casa, então você não vai ganhar presente. O que o dever de casa tem a Sim, ver com presente, né? sim. Como é difícil, acho que o mais difícil é exatamente o próprio pai, a própria mãe, trabalhar É isso no seu isso. interno, porque Com exige também certeza. mais esforço, né? Não, com certeza. E o interessante é que, assim, quando a gente se acostuma até a educar as crianças dessa forma, muitas vezes, quando a criança às vezes se nega e a gente precisa explicar para a criança o porquê daquilo, várias vezes eu já me dei conta de que talvez não tivesse tanto problema também ela fazer, entendeu? Porque a gente tem um, como é que eu digo, um padrão de assim, não, porque é do jeito que eu estava esperando. Não, isso para mim não faz. E aí, nessa forma de enxergar a criança como um ser mesmo, de respeitar aquilo, de ouvir a criança, a gente acaba, assim, na hora de dar o argumento de por que não, perceber que por que não? Não tem por que não, às vezes. Às vezes pode acontecer isso também. E ok, sabe? Assim, isso é muito legal. E aí é legal porque eu sinto que vai se formando uma parceria. A criança passa a confiar na gente. E quando a gente fala, ela confia que há algo, deixa eu escutar. Cria também esse canal para que a criança vá acostumando a nos escutar, a confiar no que a gente está ensinando, que é para o bem dela. E aí espero que esse canal criado nos ajude, nos favoreça quando forem adolescentes, né? Que dizem que é tão mais difícil manter, né? Pois é, e eu Essa acho que uma conexão. coisa que você está trazendo me faz lembrar sobre a importância, né, de poder explicar e explicar com verdade. Porque o que eu vejo muitas vezes na prática das famílias também é explicar com mentiras. E as mentiras, por mais que teoricamente sejam bem intencionadas, elas provocam quebra da confiança na criança, né? Sim. Que pode ser desde mentiras do tipo, sei lá, o tio, a tia, o pai, a mãe, sei lá, alguém faleceu e diz assim, uma explicação etérea e não objetiva e concreta, né? Que aí, né, coisas que às vezes coloca até questões religiosas ou qualquer coisa para explicar um fenômeno que, na verdade, pode ter sido um acidente de carro, porque alguém bebeu e dirigiu. Quer dizer, as crianças, elas tendem a compreender muito mais as coisas concretas e reais do que essas ideias. Virou estrelinha do céu, né? E eu acho que isso também é importante a gente falar, porque infelizmente está vivendo uma pandemia que a morte pode acontecer, né? E aí como é que falar da morte com as crianças, né? E como falar de uma forma que a criança possa confiar no que a gente fala? Porque se falar de uma forma que esteja inventando coisa que, por mais que teoricamente, né, muitos pais falam, não, mas a imaginação é tão bonitinho, né? Mas e aí, a que preço para o relacionamento dos pais, né? O que você acha disso, Rafaela? Sim, a gente ainda não viveu uma situação em que a gente precisasse, enfim, explicar a ausência de alguém que eles tivessem contato com muita frequência, né? Eu não sei como seria isso, o entendimento deles. Mas quando eles nos perguntam sobre essas questões, né, da morte, a gente trata eles assim com muita, como você falou, com muita verdade em relação ao que pensamos. E muitas vezes a gente fala, olha, não sabemos o que acontece quando morre. Agora vamos pensar. Você está vendo, vamos supor, a vovó não mora aqui com a gente. Você está vendo ela? Não, mas ela está viva, não está? Tá. Você não recorda dela? Sim. Mas onde que ela está agora? Você não está vendo ela. Então tem uma partezinha da vovó que continua com a gente, mesmo sem ela estar aqui com a gente. Ela mora longe, está viva, né, fisicamente. Mas há uma parte dela que continua com a gente. A gente lembra dela, a gente fala dela. Então, essa partezinha, mesmo quando, né, a pessoa morrer, vai continuar com a gente. Como é que funciona? Então, a gente também tenta não dar respostas cabais
a, a esses grandes mistérios da existência humana, porque são verdades, são, enfim, questões que nós também estamos buscando nos aproximar para compreender, né? E eu sinto que se a gente dá uma resposta pronta, a gente pode, número um, acabar, bom, eu não sei, né, sobre, eu ainda não alcancei essa consciência. Então, a gente pode acabar, assim, dizendo algo que não seja a realidade e pode também acabar bloqueando a função de pensar da criança. Porque não é algo que, eu sei, é assim, pronto. E é justamente sobre esses grandes mistérios da vida, né? O que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai quando a gente morre, será que vamos ser sempre da mesma família? São questões que a gente quer que eles busquem essa investigação para conhecerem por si mesmos, né? Para terem, quando encontrarem alguma resposta, poderem ter a convicção que vem do saber, né? Para não ficarem dependendo de acreditar em coisas que às vezes podem não ser a realidade. E, com certeza, né? E como que você faz para perguntas, acho que você já falou um pouco, mas assim, para perguntas que não se tem resposta, né? Ou, por exemplo, quando que a gente vai sair da quarentena? Quando que a pandemia vai acabar? Né? Como é que você responde? Né? Deve ter tido esse tipo de perguntas, né? Sim, Imagino. a gente diz que não sabe e que vamos ficar muito tempo. A gente já fala, ó, não, a gente vai ficar muito tempo, a gente tem lá o calendáriozinho que eles fizeram, a gente mostra o tempo, que vai ficar muito tempo assim, mas que vai ser muito bom depois quando a gente for se reencontrar, mas que vamos curtir agora. Não tem muito como, né? Porque realmente a gente não sabe. Então é isso, o importante é ter esse compromisso, essa parceria com as crianças, né? Porque como você falou, elas são muito capazes de compreender muitas coisas, claro que levando sempre dentro da medida da imagem correspondente a uma criança, né? Mas enfim, elas conseguem compreender muito. E pensando que, né, você falou de parceria, né, de que elas compreenderem que, né, há uma parceria, pensar no coletivo, quer dizer, quais valores que uma situação dessa que a gente tá vivendo, né, quais valores a gente pode aproveitar para ensinar e para aprender e para assim, ensinar as crianças, né, nesse momento? Sim, é interessante isso porque, assim, mal ou bem, né, com o estudo da logosofia e da pedagogia logosófica, a gente já vem acercando das crianças todos esses valores que eu sinto serem fundamentais, né, de serem aproximados da criança, inclusive é um pouco do que eu falo, né, na minha página no Instagram. Então, assim, isso que a gente tem feito não é algo de agora, não chegou para a gente nesse momento só, né? Algo que eu dedico a minha vida ao cultivo desses valores. Mas, assim, uma coisa que a quarentena tem me permitido observar é como que, no caso, assim, é um caso bem específico, mas no caso dos irmãos, como que eles estão tendo a oportunidade de aproximar a amizade entre eles, porque eles estão tendo muito tempo juntos, mal ou bem, é a criança que tem aqui para brincar, então, assim, está surgindo uma amizade, uma parceria entre eles que eu nunca tinha visto. É claro que sempre foram irmãos, sempre foram amigos, mas, assim, está sendo uma oportunidade muito diferente. Então, na nossa situação, o que eu estou vendo enfim, né, de oportunidade assim com essa quarentena é isso. Agora, em relação aos valores, né, que a gente precisa, esses valores essenciais, eu sinto que a gente precisa ensinar as crianças sobre a vida, sabe? A gente precisa ensinar a elas que elas possuem uma vida interna, ensiná-las a reconhecer esses pensamentos. Aqui em casa a gente trabalha muito com eles a questão dos pensamentos, a gente dá nome próprio a alguns. Então, assim, a gente já vê eles conseguindo fazer essas lutas internas, escolhendo trocar os pensamentos, mesmo assim tão pequenos, eles já identificam. O mais velho, ele já tem condição, assim, a gente está lendo uma historinha qualquer, e aí um determinado personagem age de alguma forma, e ele fala assim, ó, oh, mamãe, aquele ali foi o Lorotinha, você viu? Porque o Lorotinha é um pensamento da mentira. Então, ele identifica os pensamentos, aí o outro estava enrolando para fazer o para casa que a mamãe chamou, e ele falou, depois eu vou, quero jogar mais um pouquinho de videogame. Ele, mamãe, aquele ali está com o pensamento do depois, que é o pensamento da procrastinação. Então, assim, é super interessante ver como uma criança, né, de, sei lá, quase 7 anos, já
tendo uma compreensão dessa realidade, desse mundo interno. Então, eu acho que, assim, fundamental, Não, isso é muito mais incrível. do que... muito mais do que conteúdos. É claro que os conteúdos programáticos são fundamentais também, mas tem que ter um equilíbrio. A gente precisa também ensinar as crianças sobre a vida, sabe? Sobre os valores, sobre a gratidão, sobre a paciência, sobre esse mundo interno, pensamentos, enfim, é muita coisa. Sim, sim, sim. E esses pensamentos, né, que você nomeia, vocês nomearam entre vocês? Ou é uma coisa do colégio deles? Ou é uma coisa, né, da pedagogia logosófica? Da onde vem, né, esses nomear Então, pensamentos? E qual a importância disso para na prática? Você acha como que isso te ajuda? Então, essa questão dos pensamentos vem da logosofia, né? Primeiro, como ciência mãe, que nos apresenta a realidade da autonomia desses pensamentos. Então, são serizinhos vivos. Eu comecei praticando em mim e o primeiro pensamento a que eu dei o nome foi um pensamento que se chama pensamento do gigante. Isso foi há anos atrás. Eu identifiquei e nomeei para ficar mais fácil de eu trabalhar com ele. E esse pensamento, ele me fazia querer mudar o mundo para já. Eu preciso mudar, por exemplo, uma situação dessa, se eu tivesse com o pensamento do gigante, eu ia estar desesperada, enlouquecida, o que eu posso fazer para ajudar fulano, para ajudar não sei o quê, vamos juntar todo mundo, vamos fazer acontecer. E é lógico que eu não conseguia mudar o mundo, e o momento seguinte era o quê? Frustração a mil. Não tem jeito, não dá para mudar, é impossível, e ficava assim. Então, foi um pensamento que eu aprendi a lutar, né? Foi esse. Mas trazendo para a realidade das crianças, Gonzales Pecote ele fez um livro que se chama Minha Casa Mental, em que ele apresenta diversos pensamentos comuns à mente infantil com nomes, assim. Então, tem as historinhas e o Lorotinha, por exemplo, é um personagem desse livro Minha Casa Mental. E aí, pegando essa ideia, né, do conceito de pensamentos, do livro Minha Casa Mental, a gente também aqui vai dando nome a alguns pensamentos que são mais comuns dentro da realidade deles. E o legal é que muitas vezes a gente faz reunião, já aconteceu assim, de no final do dia, uma das crianças ter apresentado um comportamento super difícil, né, ao longo do dia, e no final do dia a gente sentou e foi fazer uma reunião, eu e os dois meninos, para a gente conversar. Olha lá, vamos lá, o que aconteceu aqui? O que você estava sentindo? E aí, nesse momento de noite, que a situação já tinha passado, ele estava aberto para conversar. Porque se eu fosse corrigir lá na hora, ele não ia querer saber, ele estava emburrado, ele estava chateado, não ia adiantar. Então, aí tem um outro aspecto também, né? Mas, enfim, voltando à questão dos pensamentos, aí a gente conversando, eu levo a criança a tentar enxergar dentro de si por que ela tinha feito aquilo. Então, peraí, então esse pensamento te faz ficar emburrado se alguma coisa não sai do jeito que você quer. Como é que a gente pode, então, qual nome pode ser para esse pensamento? Aí eles falam, é o Zé Bicão. Aí, por exemplo, nesse caso, o pensamento ganhou o nome de Zé Bicão. Então, assim, a situação está acontecendo, a gente já fala, olha, será que não é o Zé Bicão? Aí a criança já sabe de antemão que ela não quer o Zé Bicão. Então, ela, sabe, ela já tem condição de corrigir o comportamento dentro dela antes dele se manifestar, né? Quando ele já está começando a se manifestar. Então, é algo que facilita muito a educação. Quer dizer, e esse que acho que é interessante, né, que a gente está conversando aqui, que aparentemente parece dar 3 passos atrás, né? Tem que esperar, tem que conversar, explicar o que está acontecendo, parece. Mas no final, né, a criança realmente aprende. No final, ela vai, né, aos poucos nomeando e ela mesma pode também começar a observar isso nela e nos outros. Você já deve ter alguma experiência assim para compartilhar da criança perceber, mamãe, eu tive tal pensamento ou tal pessoa, assim, como foi na história dos livros das histórias, né? Sim, não, tem muito isso, assim. E o interessante é que as crianças vão começando a ter se fala muito dessa questão da autorregulação, né? Elas mesmas já vão identificando e vão se modelando. Então, por exemplo, um aspecto que eu tenho trabalhado muito com as crianças é a questão de valorizar o que tem, ao invés de chorar pelo que não tem, né? Então, por exemplo, às vezes chega uma caixa de lápis de cor, mas eu queria o verde água, essa caixa não tem verde água, sei lá, e fica chateado. Aí a gente valoriza o que tem. Então, assim, é um ponto que a gente tem trabalhado muito. E aí, recentemente, eu recebi uma encomenda que eu tinha feito, era uma xícara, até com a logo do Por Dentro da Vida, eu estava esperando um tempão, desde antes da quarentena e tal. E aí, quando chegou, não estava do jeito que eu queria. Eu falei, puxa, mas não está muito do jeito que a mamãe pensou que fosse. Aí o meu filho virou e falou assim, mamãe, mas valoriza que a sua xícara chegou, você estava esperando tanto por ela. Que ótimo!
ótimo! Gente, eu não acreditei. Eu falei, ah, meu Deus, é claro, né? Olha só para você ver. E a gente exige, é aquilo que você falou, a gente exige às vezes da criança um comportamento que é difícil até pra gente. E eu falei, olha, você tem razão, meu amor, você tem razão. Que bom que a xícara da mamãe chegou, né? Tá tão bonita. E eu tive a oportunidade de ser corrigida pelo meu filho. E aí, eu acho que a pergunta, enquanto você estava falando, que a pergunta que eu pensei em fazer é exatamente o que você falou, né? Assim, como trabalhar na gente também, estar grato por aquilo que a gente tem, porque acho que acontece isso com as crianças também, né? A criança conseguiu, sei lá, conseguiu acordar na hora, mas ela demorou no café da manhã. Então, muitas vezes, o foco fica no café da manhã que demorou e não no ter acordado cedo ou tantas outras coisas, né? Então, assim, como trabalhar, então, assim, como conseguir ser grato pelo que tem, em vez do que falta, né? Então, essa pergunta, assim, eu sinto que é fundamental. Esse como fazer tudo isso. Porque o que eu percebo é que a maioria das coisas que a gente precisa mudar, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A questão é como conseguir alcançar essa transformação. Então, por exemplo, a gente já sabe que a gente precisa ser grato, já sabemos que não devemos julgar, não devemos criticar, né, com maldade, com olhar maldoso, devemos ser generosos, ser gentil. Já sabemos, né, não devemos, né, buscar não gritar, não ser violento, não ameaçar. A gente já sabe o que precisa ser feito. A questão é como fazer. E aí que eu vejo que é o grande diferencial da logosofia que nos permite realmente praticar essa transformação real na vida a partir desse conhecimento do mundo causal. Que na minha realidade, eu vejo o quanto é difícil promover mudanças, né? E eu vejo que, então é isso, assim, o grande diferencial é ter o conhecimento desse mundo causal, e a logosofia apresenta também, assim, não só os conhecimentos transcendentes, né? Como nos dá também uma escola, que é a Fundação Logosófica, para que a gente possa praticar tudo isso, ensaiar, conversar, né, nos nossos encontros, e nos dá também até a energia necessária para conseguir promover essas mudanças. Então, esse é o grande diferencial, porque o como é isso, com o conhecimento desse mundo causal, praticando e com a energia necessária para fazer frente à força desses pensamentos que nos levam a agir da forma que a gente não gostaria, né? Sim, sim. Então, começa sempre por dentro, né? Fazendo aí uma... Sempre por dentro, não tem como fugir. Tá tudo dentro da vida. E aí fala um pouco dessa página, que é o nome, né, dessa página, né? Então, assim, e outra coisa que eu acho que é super interessante, né, como que, por exemplo, é importante também a gente dar um tempo necessário para a gente olhar para dentro, mesmo dentro desse contexto todo. Então, assim, uma coisa que eu admiro em você, né, a gente pode também, né, trocar muito aí nos nossos estudos, mas que é essa possibilidade de você, mesmo com 3 crianças em casa, tendo, né, trabalhando, tudo mais, você consegue reservar um tempo da sua semana para o seu estudo da sua vida interna, né? Então, assim, como que isso te favorece, né? E como é que você consegue conquistar esse tempo? Porque eu acho que isso que é importante, porque acho que quantas famílias estão aí loucas e vão poder dizer assim, ah, que legal estudar logosofia, que legal olhar para dentro, que legal, mas eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, porque como é que eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo? Enfim, né? E aí, como é que você consegue? Conta pra gente. Então, Helena, isso assim, esse estudo diário, né, esse tempo que eu reservo para mim, assim, ele é simplesmente o eixo principal da minha vida, assim, porque é realmente o que me dá energia, o que me dá condição de viver e de ter a alegria de viver mesmo, né? Por conseguir vencer essas batalhas internas. E agora, como eu consegui conquistar isso? Eu vou te contar uma jornada épica que eu venho travando ao longo de alguns anos, entendeu? Então, assim, não foi fácil conquistar tudo isso. Eu tinha essa condição antes das crianças nascerem. Depois que eu tive o meu primeiro filho, até eu conquistar essa condição de recuperar esse tempo para mim, foi muito tempo. Então, por exemplo, isso que você falou é importante, porque nessa quarentena tem surgido em muitas pessoas aquela sensação de um chamado interno, né? Aquela sensação de que, olha, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu vou precisar mudar, eu tô me vendo sem recursos, eu tô ansiosa, eu tô com medo, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida diferente.
E aí a mensagem que eu gostaria de passar é o seguinte: não vai, eu sinto, né, que não vai ser talvez na quarentena, nesses dias confinados, que a gente vai conseguir alcançar todas essas mudanças que a gente quer, porque, como eu falei, mudar de verdade é muito difícil. Não é para desanimar, é para quê? É para enxergar que assim, você você enxergou essa necessidade interna. Então, assim, tome uma decisão com essa necessidade, entendeu? Tome uma decisão. Sabe por quê? Senão, depois, quando as coisas voltarem ao normal, facilmente a vida volta a ser como era antes, a gente volta a ser levado pelos compromissos diários, e essa vontade, esse chamado, essa chama, fica mais uma vez postergado. E eu sinto que, assim, nessa ebulição interna, né, nessa vontade, assim, de querer saber mais, de viver melhor, de viver mais, reside uma grande reside talvez assim a verdadeira vida, eu diria, essa vida interna que a gente precisa de fato dedicar um tempo a ela. Aí a imagem às vezes, né, quando a gente traz para o físico, fica talvez mais fácil de compreender. Então uma imagem que para mim vem é como se fosse assim, vamos supor que a gente estivesse todo mundo aqui vivendo para correr uma maratona. Só que não foi falado para ninguém. Algumas pessoas pegaram alguma pista aqui e outra ali e descobriram, falaram, caramba, a gente vai ter que correr uma maratona, e começaram a se preparar. Outras pessoas continuaram vivendo normalmente. Não, não sei, que maravilha, não, mas que bobagem dedicar tanto tempo assim para correr, não, Deus que me livre. Não. E aí, de repente, alguém vira para você e fala assim, olha, a maratona é daqui a 7 dias, tá? Aí é como se fosse a gente hoje, ó, quarentena, chegou o momento. O que você tem aí dentro? O que você tem dentro para suportar uma adversidade desse tamanho? Chegou a maratona daqui a 7 dias. E aí as pessoas saem desesperadas em busca de ajuda para treinar para a maratona. Mas assim, não vai dar para treinar para essa maratona, entendeu? No físico é muito claro, porque o físico a gente sabe que fazer uma maratona requer muita dedicação, muito tempo. E por que com a vida seria diferente? A gente está tão desconectado com a nossa essência espiritual, com a nossa verdadeira vida, que a gente deixa ela sempre em segundo plano e vai vivendo todo o material, todo o resto, se ocupando de tudo. Mas, assim, para a gente viver bem essa vida interna, essa vida espiritual, a gente precisa se dedicar a conhecer essa vida. É uma questão de causa e efeito, não é obrigado a ninguém, mas é uma questão de causa e efeito, né? Alcançar serenidade, alcançar felicidade, alcançar paz, alcançar equilíbrio diante das adversidades. Alcançar tudo isso é uma consequência de olhar para essa vida. Então, assim, não vai dar para correr essa maratona? Ok, mas você já sabe que tem que correr uma maratona. O que você vai fazer quando passar esse momento, né? Que você tiver mais tempo para treinar para a próxima? Aí sim que eu acho que tem que fortalecer essa decisão de não deixar esse chamado passar, que é uma grande oportunidade de despertar para essa realidade de uma vida superior, né? Com certeza, né? Então, assim, porque acho que um grande pensamento é tentar correr tudo que não se correu nesses 7 dias, e aí vai causar lesões, Exatamente. né? É isso. E aí, talvez, você pode começar a fazer uns alongamentos, né? Dar uma Exatamente. caminhadinha, mas, assim, fazer a maratona não vai dar mais. Não vai. Pensar que isso é importante, né? Não, e nisso, nessa angústia por tentar resolver todos os problemas agora e se ver incapaz de resolver, você fica pior ainda, porque você fala, meu Deus, eu não consigo correr, eu não sei, eu sou horrível, eu sou terrível, eu não aguento, eu quero sumir. Às vezes, né, quem nunca teve vontade de querer fugir de si mesmo? E o que é isso? Quem é? Se eu quero fugir de mim mesma, tem dois eus dentro de mim? E, na verdade, não é assim? Existe um eu espiritual e existe um eu físico, cheio de pensamentos, e esse eu espiritual não dá conta de viver aqui dentro com todo esse tumulto. Então, também tem que ter muita paciência consigo mesmo, e eu sinto que, assim, só enxergar que é um processo, que tem que ter calma, isso já traz tranquilidade também. Eu ainda não estou pronta, mas vou ficar se eu me dedicar a isso, né? Então, é uma outra postura interna diante da vida. Com certeza, com certeza. Rafaela, passou muito rápido, muito rápido. Passou assim um piscar de olhos. Acho que foi porque foi assim, eu pelo menos adorei estar aqui com você, fazendo esse bate-papo, essa conversa. Acho que super. Espero que quem esteja aí assistindo também tenha gostado. Se gostou, dá o joinha, compartilha com quem acha que pode ser importante, né? E você gostaria de finalizar, fazer algumas considerações finais?
acrescentar alguma coisa? Bem, Helena, eu sinto que, assim, mais do que nunca, né, estamos todos apreensivos em relação ao futuro, né? O que que será de nós nesse futuro que está tão incerto? E eu tenho estudado sobre isso, né, esse futuro, e eu identifiquei que, na verdade, o futuro é uma conjugação do verbo ser em latim. Isso, para mim, fez tanto sentido. O futuro é ser. Então, que possamos ser mais humanos nesse futuro que está se abrindo aí para nós, né? Que possamos, de fato, conseguir promover em nós todas essas transformações que queremos ver no mundo. Ai, que lindo! Com certeza, muito lindo. Então, muito obrigada mais uma vez, Eu que Rafaela. agradeço, foi muito Espero que bom. todo mundo que possa aproveitar isso, né? Isso tudo tão lindo que você está compartilhando. Quem quiser te encontrar, pode procurar no Instagram, né? Eu vou botar aqui na descrição Isso, desse vídeo, o seu Instagram é @por dentro da vida, né? Tudo junto. isso. E aí espero poder. Quem tiver mais perguntas, mais comentários, deixa aqui embaixo, que eu acho que vai ser super interessante a gente poder manter essa conversa, saber o que fez sentido, o que fez pensar aqui embaixo. Acho que essa conversa vai ser super legal também para a gente saber como é que chegou como é que essas informações, tudo que a gente falou aqui, chegou para todo mundo, né? Então, mais uma vez, obrigada, né? Eu que E agradeço. quem tiver aqui, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, obrigada.